sabe que uma boa alimentação faz um bem imenso para a saúde. E a boa notícia é que durante a pandemia, muitos brasileiros estão consumindo alimentos mais saudáveis, como frutas, hortaliças e feijão. Foi o que mostrou uma pesquisa que envolveu 10 mil participantes em todo o Brasil. Na reportagem especial, nós conversamos com a Maria Alvim, que é nutricionista e pesquisadora da USP. Ela vai contar pra gente o que estimulou essa mudança alimentar durante a quarentena. Acompanhe a entrevista. Então, durante a pandemia, os brasileiros começaram a consumir alimentos mais saudáveis, como frutas, hortaliças, feijão. Isso é bom, né? Exatamente. A gente conseguiu avaliar uma amostra de 10 mil brasileiros e ver como que a alimentação dessas pessoas mudou antes e depois da pandemia do coronavírus. O que a gente pôde observar com os nossos dados foi exatamente isso. As pessoas passaram a consumir com mais frequência hortaliças, verduras e leguminosas como feijão. A gente tem algumas hipóteses para explicar isso. A gente não perguntou para a pessoa qual foi a motivação dela para essa mudança na alimentação, mas a gente acha que há uma preocupação maior em manter a imunidade fortalecida, né? A gente está falando de uma pandemia, de uma doença infecciosa, e as pessoas logo associam a um sistema imune em bom estado para se proteger dessa doença. E também a gente acredita que as pessoas estando em casa, elas têm mais tempo e mais disponibilidade, e às vezes elas não têm muitas opções além do cozinhar o seu próprio alimento. Então, a gente entende que fazer a comida em casa, como consequência disso, há um consumo de alimentos mais saudáveis. Agora, esse consumo de alimentos mais saudáveis, né? Você falou da relação com deixar o nosso organismo mais imune, mais forte. Realmente isso acontece? O consumo de alimentos mais saudáveis, como frutas e verduras, deixa o nosso sistema imunológico mais resistente? Sim, o que as evidências científicas mostram para a gente, né, que um sistema imune fortalecido, em bom estado, ele depende de algumas coisas. Dentre elas, o estresse, né, um estresse controlado, um sono de qualidade, a atividade física e também a alimentação. E padrões alimentares em que a pessoa consome muitas frutas, vegetais frescos, cereais, alimentos in natura ou minimamente processados, isso garante um sistema imune em melhores condições. Então, a gente acha que sim, que as pessoas notando essa questão, elas vão se preocupar mais com a alimentação para manter esse sistema imune em dia. Na pesquisa, vocês chegaram a levantar quem é que está se alimentando melhor? Se são os homens, se são as mulheres, se são os jovens ou os idosos? A gente notou uma alimentação melhor para toda a nossa amostra. Isso foi bem curioso. E só para explicar um pouco de onde vieram esses dados, né? A gente está fazendo um estudo que é um estudo que vai durar 10 anos, chama Nutrinet Brasil, que é um estudo que vai acompanhar 200 mil brasileiros por esse período que eu disse, de todo o território nacional. É um estudo totalmente online, em que a pessoa preenche um questionário e conta um pouco do que come, dos seus hábitos de vida, suas características sociodemográficas. Então, a gente pegou um recorte das pessoas que participam desse estudo, né? Pegamos as 10 mil primeiras pessoas e fizemos essa análise comparativa da alimentação antes e depois da pandemia. E a gente pôde, sim, verificar que a amostra como um todo houve essa melhora. E isso eu estou falando dos alimentos que a gente considera marcadores saudáveis da dieta, né? E os marcadores não saudáveis, que a gente considera os alimentos ultraprocessados, os alimentos industrializados, eles se mantiveram o consumo estável. Então, as pessoas nem consumiram mais nem menos. Porém, no Nordeste e no Norte, a gente viu que esses alimentos aumentaram o consumo. Então, as pessoas estão, em alguns recortes populacionais, a gente viu um aumento do consumo dos alimentos vilões da alimentação. Então, apesar de que, para a população como um todo, de forma geral, houve uma melhora, né? Houve mais frequência de consumo dos marcadores saudáveis, os não saudáveis, eles não se mantiveram tão iguais na nossa amostra como um todo. Agora, quais são esses alimentos vilões aí que você falou, né? A gente sabe que tudo que vem em pacotinho a gente deve evitar comer, é isso? Exatamente. A atual compreensão da nutrição, né, o atual paradigma da nutrição, para a gente considerar uma dieta saudável ou não saudável, a gente entende o alimento a partir do grau de processamento industrial.
por muito tempo a gente usou a pirâmide alimentar para falar em alimentação saudável, né? Então, a gente falava que comer muito carboidrato faz mal, ou comer muita gordura faz mal. Depois a gente mudou um pouco a compreensão da nutrição, tanto em recomendação dietética, quanto nos nossos grandes estudos epidemiológicos, como é o caso do Nutrinet. A gente passa a considerar o alimento, a gente olha para o alimento a partir do grau de processamento. Então, a gente entende que quanto mais processado, quanto mais industrializado, quanto mais pacotinho, como você disse, mais prejudicial é esse alimento para a saúde, né? Então, alguns exemplos clássicos, né, são os biscoitos empacotados, o macarrão instantâneo, os refrigerantes, os salgadinhos de pacote, e tem alguns que são meio pegadinha, né? Por exemplo, as barras de cereal são alimentos ultraprocessados. Então, e a gente também compreende, né, o próprio estudo Nutrinet, a gente está olhando exatamente para isso, que não há um alimento vilão, ou então um alimento mágico, super saudável, um super alimento. Existem padrões alimentares mais ou menos saudáveis. Por isso, quando a gente apresenta esses dados, por exemplo, dessa análise da alimentação antes e depois da pandemia, a gente fala de melhora de padrão alimentar, né? Melhoramos três subgrupos de alimentos. Não um alimento em si ou uma coisa só isolada, né? Então, um padrão alimentar que tenha mais alimentos frescos e menos alimentos ultraprocessados ou empacotados vai ter como consequência para as pessoas uma melhor saúde, uma melhor imunidade, entre outras coisas. Inclusive, nessa pesquisa que vocês vão realizar durante 10 anos, vocês vão avaliar até o desenvolvimento de doenças crônicas, né? Que está totalmente ligada, as doenças estão totalmente ligadas aos nossos hábitos alimentares, né? Exatamente. Por isso que o estudo vai ter uma duração tão grande, né? A gente vai fazer 10 anos de estudo, porque a gente quer acompanhar o indivíduo. Hoje, por exemplo, a gente quer saber a alimentação dele hoje e ao longo dos 10 anos, para saber como que esse padrão alimentar dele ao longo do tempo vai ser um fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, hipertensão, diabetes e até mesmo câncer. Então, a gente vendo, por exemplo, um grupo de pessoas que comia muito ultraprocessado e um grupo de pessoas que comia menos ultraprocessado, a gente vai conseguir comparar esses dois grupos e falar que qual grupo que teve maior ou menor incidência de doenças. E aí a gente consegue, a partir de evidência científica, apontar para padrões alimentares que vão causar mais ou menos doenças, ou que vão proteger mais ou menos a saúde. Então, nunca é tarde para mudança de hábitos, né, Maria? Exatamente. E a pandemia, apesar de ter tantas questões, estamos todos mais frágeis, estamos todos mais estressados, estamos todos hiper atarefados, mas ao mesmo tempo a gente tem mais tempo de estar em casa, a gente tem mais tempo de prestar atenção no que a gente come, então talvez seja uma oportunidade da gente tentar reformular alguns hábitos, planejar melhor a alimentação. Maria, as pessoas podem participar desse estudo? Quem tem um interesse, como que pode fazer? Na verdade, a gente só vai conseguir fazer estudos como esse que a gente fez, né, de comparar a alimentação antes e durante a pandemia, se a gente tiver indivíduos participando do estudo e colaborando com a ciência, né, com a construção de evidência científica de qualidade. E todos os brasileiros que têm acesso à internet, têm mais de 18 anos e que moram no Brasil, eles estão mais que convidados a participar do estudo Nutrinet Brasil. Então, basta entrar no portal do estudo, pode ser pelo celular, pelo tablet, pelo computador, fazer um cadastro muito simples do e-mail, cria uma senha, valida esse e-mail, preenche o primeiro questionário, que demora cerca de 5 minutos, aí a pessoa já está dentro do estudo e a cada 3 meses ela vai receber uma nova notificação para preencher um novo questionário. E é muito rápido, é muito tranquilo, o questionário foi todo construído pensando em ser prático, em ser rápido, em ser de fácil entendimento. Então, eu convido todo mundo que está assistindo a participar do estudo Nutrinet, para a gente ter muitos estudos como esse e poder entender melhor quais são os padrões alimentares que vão proteger a saúde para ajudar a gente a construir política pública de promoção da alimentação saudável e da saúde no Brasil. E esse foi o tema dessa reportagem especial. Continue ligado na nossa programação para acompanhar outras entrevistas com especialistas renomados com outras dicas para você. Até mais!